posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. é sobre a tua vida. Ressuscita. O que posso ver, se não um vale de ossos secos? E o que posso dizer, se já se foi a esperança? Nossa vergonha está exposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra. Mude isso, filho do homem. Filho do homem, mude a história com tua boca. Profetiza, volte a alegria, venha espírito, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos. Assim diz o Senhor. Vira, eu posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida. Ressuscita. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Nós vamos profetizar a vida de Deus uns pelos outros. Nós vamos profetizar a vida de Deus sobre famílias nessa nação. Quantos podem profetizar nessa noite? Levante a mão do teu irmão e com toda a força declare sobre ele a vida. Vida, eu profetizo sobre ti a vida. Receba sobre ti a vida. Vida de Deus. Profetiza, yeah. Vida, eu profetizo
Saudamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aqueles que estão aqui na igreja, aqueles que estão nos seus lares, aqueles que se encontram onde quer que esteja com um aparelho ligado, vendo essa transmissão. Que Deus esteja contigo, que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa te alcançar nesta noite e te dar aquilo que você necessita, aquilo que você deseja em seu coração. Estamos falando da igreja Assembleia de Deus no Jardim Pinheiros. Nesta noite de quarta-feira, neste culto de ensino da palavra de Deus, vamos orar ao nosso Deus e dar início a este culto. Aqueles que podem, se coloque de pé. Você que está vendo essa transmissão, curve a sua fronte e vamos. Deus e eterno Pai, Senhor da glória, nós estamos aqui, Senhor, ó Deus amado, para te louvar, para te engrandecer, Senhor, para te adorar na beleza da sua santidade. Pai querido, queremos, ó Pai querido, que nesta noite, Senhor, venha, Pai querido, de encontro, Senhor, à necessidade dos seus filhos, ó Pai. Aqueles, Pai querido, que aqui já chegaram, Pai. Deus querido, respeitando, Senhor, todos os protocolos, ó Pai. Nesta nova, ó Deus querido, neste novo jeito, Senhor, ó Deus querido, de te louvar. Pai querido, nós sabemos, Pai eterno, que os seus propósitos são grandiosos, ó Pai. Que através, Senhor, desta transmissão, Tu podes fazer uma grande obra, Senhor, na vida destas pessoas que estão ouvindo, Pai querido, essa transmissão. E quantos serão alcançados, ó Pai, pela gravação dela, Pai querido, dias depois que ela será feita, Pai. Deus abençoa, Senhor, os louvores que serão entoados, ó Pai. Que o Teu Espírito Santo, Senhor, tome, Senhor, a direção deste culto. Que ele possa, Senhor, alcançar estas vidas, ó Pai, onde quer que elas estejam, meu Deus, passando pela dificuldade que estejam, ó Pai, que Tu possas, meu Pai querido, levar refrigério, Senhor, a estas vidas, ó Pai. Ó Deus querido e amado, este coração aflito, Pai, este, Pai querido, que está muitas vezes oprimido, Pai querido, pelo mal, Pai querido. Ó Deus amado, alcança, Senhor, os que estão enfermos, Pai querido, aqueles que estão em seu lar, Pai querido, por causa da idade, Senhor. Ó Deus querido, aqueles que estão em seu lar, muitas vezes enfermos, ó Pai querido, sem condição, aqueles, Senhor, que estão nos hospitais, ó Pai, nós te pedimos, Senhor, coloca a sua mão de poder nesta hora, Senhor, e cura, Senhor, para louvor e honra do seu nome, Senhor. Pai querido, nesta noite, Senhor, ó Deus querido, abençoa os louvores que serão entoados, abençoa, Senhor, o pregador desta noite, a sua palavra, Senhor, que será dirigida diretamente ao coração dos seus filhos, ó Pai, que elas possam, Senhor, ó Deus querido, alcançar os seus objetivos, como sabemos que ela o faz, ó Pai, porque ela não volta vazia. Senhor, abençoa, Senhor, é o que nós te pedimos e te louvamos em o nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis tomar assento, o presbítero Isaac, com a oportunidade de estar louvando a Deus com hino congregacional. Glória a Deus. Em seguida, o presbítero Júnior estará fazendo a leitura da palavra de Deus e orando pelos pedidos de oração. Glória a Deus. 36 da nossa harpa cristã. Da linda pátria estou, bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu vou? Passarinhos, belas flores, querem me encantar.
São vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Jesus me deu a sua promessa, me vem buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados foram muitos, muito culpado sou. Porém seu sangue põe, me limpo, eu para a pátria vou. Qual filho de seu lar saudoso, eu quero ir. Qual passarinho para o ninho, para os braços seus fugir. É fiel sua vinda, é certa, quando eu não sei, mas ele manda estar alerta, do exílio voltarei. Sua vinda aguardo eu, cantando, meu lar no céu. Seus passos hei de ouvir, soando além do escuro véu. Passarinhos, belas flores, querem me encantar. São vão terrestres esplendores, mas contemplou meu lar. Amém. A igreja de pé, o presbítero Júnior estará fazendo a leitura da palavra de Deus. Cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. Convido os amados irmãos a abrir vossas Bíblias no livro de João, capítulo 14. Amém. Palavra do Senhor que diz assim: não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito: vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estou, estejai vós também. Vós conheceis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Quem necessita de oração, estaremos orando essa noite uns pelos outros. Soberano Deus, amado e eterno Pai, nessa noite nos colocamos, Pai, diante da sua presença, ó Pai. Sabemos, ó Pai, que o Senhor, ó Pai, está presente nesta reunião, ó Deus, para nos abençoar. Sabemos que o Senhor, ó Pai, está às portas, ó Deus, Pai. Sabemos, ó Deus, e aguardamos, ó Pai, o arrebatamento da igreja. Pai querido, Deus amado, sabemos, ó Pai, que o Senhor foi preparar lugar, Senhor, para conosco, ó Pai, para vir buscar a sua igreja e levar, ó Pai, ela, Pai, para contigo. Senhor Deus eterno e soberano, Pai, Senhor, nessa noite derramando, Senhor, a tua graça, suas bênçãos sobre os teus filhos, ó Pai, operando a cura, operando milagres, Senhor. Vai de encontro àqueles, ó Deus, que estão abatidos, oprimidos nos seus lares, Pai.
Pai querido, Deus amado, vai de encontro àqueles, ó Pai, que estão, ó Pai, acamados, ó Deus, estão enfrentando alguma enfermidade. Deus, vai derramando, Senhor, a cura, Deus, as bênçãos, ó Pai, sobre a vida dos teus filhos, dos teus servos, ó Pai. Deus, liberta aqueles que estão cativos, ó Pai, oprimidos, ó Deus, pelas armaduras, ó Pai, pelas armadilhas do inimigo, Senhor. Vai libertando, vai transformando, Pai, vai abençoando, ó Pai, todos, Pai, em uma forma poderosa, em nome do Senhor Jesus, Pai. Saudamos a todos com a paz do Senhor. Amém. Convido a igreja para adorarmos ao Senhor nesta noite. Por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser, por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço por tudo que tens feito, por tudo que vais fazer, por tuas promessas e tudo que és, eu quero te agradecer com todo o meu ser. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço, meu Senhor. Te agradeço por me libertar e salvar, por ter morrido em meu lugar. Te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço. Te agradeço. Aleluia. A igreja pode tomar assento. Glória a Deus. Neste momento vamos recolher dízimos e ofertas para a casa do Senhor, para a manutenção da obra do Senhor Jesus. E vamos estar orando, agradecendo a Deus, como diz o nosso hino, o nosso louvor, agradecer a Deus por cada minuto da nossa vida, agradecer a Deus pelo ar que respiramos, agradecer a Deus porque temos saúde, porque podemos estar na sua presença, temos liberdade, e é algo
maravilhoso ter liberdade de adorar a Deus, irmãos. Nós temos liberdade neste país, ainda temos liberdade de adorar a Deus. Então devemos aproveitar esta liberdade, agarrá-la com unhas e dentes, porque maravilhoso é estar na presença de Deus. Muitos gostariam, mas não podem, pois estão presos, pois estão doentes, pois estão enfermos numa cama de hospital e não podem fazer como nós temos essa liberdade. Muitos países, muitas pessoas gostariam, mas são proibidos pelos seus governos de adorar a Deus. E nós temos a liberdade, então vamos fazer isso com todas as nossas forças, pois Deus se agrada daquele que o adora. Oremos a Deus. Querido Deus e maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, mais uma vez, Pai querido, e agora neste momento, Senhor, em que vamos recolher dízimos e ofertas para a sua casa, pedimos, Senhor, que as tuas mãos estejam estendidas, Senhor, sobre o seu povo, Pai, que tu possas, meu Deus, abrir portas de emprego, que tu possas, Senhor, curar, Senhor, as enfermidades nesta noite, Pai querido, repreender, Senhor, o maligno, repreender, Senhor, o devorador da vida dos seus servos, ó Pai. Abençoa, Senhor, ó Deus, a cada um que tem nesta noite, e os que não têm, Senhor, que possam ter, Pai querido, para te adorar e para cultuar o teu nome. E assim nós agradecemos em o nome de Jesus. Glória a Deus. Presbítero Isaac está com a oportunidade de estar louvando. Glória a Jesus. Alô? Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Ele é digno de todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. História de Cristo, eu fico a pensar com grande emoção no privilégio que muitos tiveram de ver o seu rosto, sentir suas mãos. Eu também teria a mesma alegria de vê-lo bem perto, bem juntinho a mim, e olhar nos teus olhos serenos e meigos. Ó, como eu seria tão feliz assim. Queria saber como era o seu rosto, embora eu sinta que era muito lindo, inspirava fé e também confiança, e dava a todos o gozo infindo. Ao ver as gravuras de quadros pintados daquilo que dizem ser o meu Senhor, meu ser não aceita o que está na tela. É falsa a inspiração do pintor. Não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre. Eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu o verei face a face, e assim eu creio, pela minha fé. Oh, aleluia!
não creio num Cristo vencido, cheio de amargura, semblante de dor. Eu creio num Cristo de rosto alegre, eu creio num Cristo que é vencedor. Um dia também eu o verei face a face, e assim eu creio pela minha fé. Oh, aleluia! Verei o seu rosto, verei a Jesus como Ele é. Como Ele é. Glória a Deus. Glória a Deus. Agora vamos então estar passando aqui para o ministrante desta noite. A igreja se coloque de pé para receber aqui o presbítero Enéas, que irá nos trazer a palavra de Deus. Graças a Deus. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Estamos alegres, contentes por mais um dia de vida, mais um dia de bênção e mais uma oportunidade nós estamos na casa do Senhor. Hoje, quarta-feira, culto de ensino da palavra de Deus. Já aproveito para justificar a ausência do nosso pastor José Soares. Ele não está presente, mas pede para justificar que ele está atendendo um convite no dia de hoje. Amém? Daí ele pediu para estarmos passando a igreja, justificando a sua ausência, e tem nos pedido para que nós estivéssemos juntamente com a igreja aqui meditando na palavra de Deus. Essa palavra que é poderosa. Aproveitando os irmãos que estão em pé, vamos estar abrindo a palavra de Deus no evangelho que escreveu Lucas, no capítulo 7, no versículo 36. Enquanto os irmãos abrem, eu já comunico que alguns dias atrás, acho que não faz nem um mês, né, irmã Solange? Estivemos aqui no culto do ciclo de oração, um período que nós estávamos de férias. Tivemos a honra, a oportunidade, a graça de Deus de estarmos 3 quarta-feira aqui com as irmãs cultuando. E uma das quarta-feiras foi nos dada a oportunidade, estivemos aqui meditando sobre essa passagem. Nós estivemos meditando de uma forma um tanto breve, e a partir daquele momento já fiquei desejoso de estar estudando com os irmãos essa passagem. Então, as irmãs que tiveram no culto de quarta-feira, daquela quarta-feira, vão estar com a mente mais fresca dessa referência, desta passagem, mas não será uma repetição daquela mensagem, porque a palavra de Deus é nova aos nossos corações todos os dias, amém? E a intenção é, nessa noite, estudarmos, nos aprofundar um pouquinho mais nessa passagem. Lucas capítulo 7, verso 36 ao 38. Depois, para ganharmos tempo, vamos ler do verso 44 a seguir, 36 a 38. E rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. E entrando em casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, sabendo que ele estava à mesa em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento. 38. E estando por detrás, aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os seus pés com as lágrimas,
e enxugava-lhe com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés, e ungia com unguento. Verso 44. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, e não me deste água para os pés, mas esta está regando. Não me deste água para os pés, mas esta regou os pés com as lágrimas, e me enxugou com seus cabelos. Não me deste ósculo, mas esta, desde que entrou, não tem cessado de beijar os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu os meus pés com unguento. Amém? Só essa leitura. Podeis assentar. Esse é um texto a qual nós podemos muito aprender, e tenho compartilhado já com alguém dizendo que se nós não conseguimos aprender com religiosos, Deus usa o religioso para abrir as portas da sua casa para nós aprendermos com uma pecadora arrependida. Se um religioso não pode nos edificar com seus comportamentos, ele abre a porta da sua casa, recebe Jesus e permite que uma pecadora arrependida nos ensine. Vamos estar meditando sobre isto nessa noite? Essa é uma referência de que um fariseu, um certo fariseu, não é o nome dele. É bom esclarecer, porque senão tem pessoas que podem pensar que é o nome dele. Um certo fariseu era uma classe de autoridade religiosa daquele tempo dos judeus, onde detinha o conhecimento das Sagradas Escrituras. Eles eram os guardiões da lei, onde eles guardavam, onde eles ensinavam a lei de Deus. Se alguém tinha alguma dúvida sobre a Torá, se alguém tinha alguma dúvida sobre a lei de Moisés, eles iam ao templo, buscavam os escribas ou buscavam os fariseus para que lhe ensinasse e tirasse a dúvida que tinha. Os fariseus, eles guardavam e tinham um conhecimento tão profundo da lei que aonde eles iam, eles eram bem reconhecidos, bem atendidos. A palavra de Deus vai nos mostrar que o conhecimento deles era quase parecido com o nosso. Eles eram pessoas que acreditavam em Deus, pessoas que acreditavam em anjo, pessoas que acreditavam em milagres e pessoas que acreditavam em ressurreição. Tudo isso nós acreditamos. Então nós temos alguma semelhança com o fariseu. O detalhe do fariseu é que ele tinha tudo isso, mas o conhecimento tomava tanto conta da vida dele, que ele se sentia num patamar acima, ele se sentia num andar maior, diferente do povo, ele se sentia mais santo, ao ponto que a palavra de Deus vai nos mostrar, dizendo que um fariseu e um político, o dono da chave do céu. A palavra de Deus vai nos mostrar, através de Jesus, dizendo que Jesus vai repreender o fariseu, que ele não entrava e não deixava os outros que queriam entrar. Ele ensinava as verdades, mas também não praticava o que ensinava. Então, ele tinha todos esses poréns, que eu creio que até a chegada de Jesus, ele era super aplaudido e considerado pelo seu conhecimento, pelas suas palavras, pelo seu comportamento. Mas quando Jesus chegou, Jesus começou a mostrar que a embalagem por fora era bonita, mas por dentro a situação estava feia. Ao ponto que Jesus olha para os fariseus e vai repreender eles, dizendo que eles são como sepulcro calhados. Por fora bonito, por fora eloquente, por fora sábio, por fora detentores da lei, guardiões da palavra de Deus, mas por dentro estavam como ossos, como túmulo cheio de ossos. Mas mesmo assim, quando ele ficou sabendo de Jesus, a fama de Jesus correu, ele ficou desejoso em ter um contato com Jesus. Porque Jesus estava sendo divulgado e a fama de Jesus corria por toda a cidade. Então, naturalmente, eles, como famosos e grandes que eram também no meio do povo,
eles também ficaram desejosos. Eu quero conhecer esse mestre. Mas a única coisa que eu quero conhecer na minha casa, eu quero conhecer no particular, eu quero ter um tempo de intimidade com ele para saber um pouco mais dele. E a palavra de Deus vai nos mostrar que ele vai e chama Jesus para comer com ele na sua casa, para ter um momento de intimidade em volta da mesa. E Jesus, sabendo quem eram os fariseus, sabendo e futuramente iria declarar a sentença sobre os fariseus, dizendo que eles, quem poderia livrar da condenação até do inferno, pelo comportamento que eles tinham. Mas mesmo assim, Jesus, como atendia a todos, Jesus atendeu também o fariseu. Falou, tudo bem, vamos à sua casa. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, entrando na casa do fariseu, ele foi recebido. E olha o recebimento que ele recebe, olha a forma que ele é atendido pelo fariseu. A palavra de Deus não nos dá muito detalhe, mas simplesmente nos resume dizendo que entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. Pela leitura que já fizemos, os irmãos podem imaginar qual foi o tratamento desse fariseu. Ele simplesmente recebe Jesus à porta, não sei se trata como Shalom Adonai, qual é a saudação que ele dá. Com medo de se contaminar, porque não conhecia bem Jesus, eu creio que ele evita contato. Não era tempo de pandemia aqui, só no soquinho. Mas ele evita contato. A Bíblia vai nos dar a entender tudo isso. Ele simplesmente, pelo que a Bíblia nos relata, ele simplesmente chama Jesus à mesa e mostra certamente uma almofada junto da mesa, lembrando que naquele tempo a mesa era baixa ao ponto que eles se sentavam em uma almofada e se encostavam na mesa para assim comer, para assim conversar. Então eles sentavam na almofada no chão, colocavam os pés para trás dobrado e se encostavam na mesa. Eu creio que simplesmente ele chegou para Jesus e falou, seja bem-vindo, sente, essa é a tua almofada. Mostrou talvez o lugar para que Jesus deveria sentar. Mas não teve nenhuma consideração com Jesus. Mas em seguida a palavra de Deus vai nos mostrar no verso 37, que eis que uma mulher da cidade, daquela cidade, ficou sabendo que Jesus entrara na casa do fariseu. Mas a descrição é que uma mulher da cidade, uma pecadora. Eu fico pensando na angústia daquela mulher. Eu fico pensando na aflição daquela mulher. Porque os fariseus, eles julgavam, eles mostravam para o povo que era pecado e condenavam o pecado no povo. E eu fico pensando na angústia daquela mulher porque ela estava tão afligida. E é bom lembrar isso, que a palavra de Deus diz que o salário do pecado é a morte. E ela é apresentada como uma mulher pecadora. Então, os seus pecados tinham certamente lhe roubado a paz, lhe roubado a alegria. Vivia em aflição, ao ponto que a sua angústia era tão grande, mas o seu conhecimento de Jesus era maior. Vamos repetir para que alguns recebam e glorifique, mesmo que seja no seu interior, glorifique a Deus? Por causa dos seus pecados, a sua aflição, a sua angústia, a sua falta de paz era tão grande, ao ponto que faz com que ela vá na casa de um fariseu, debaixo do nariz de alguém que poderia apontar o dedo para ela e falar, saia daqui porque você é uma pecadora. Mas o conhecimento que ela tinha de Jesus era maior na vida dela. Tem muitas pessoas, e eu creio que os irmãos já devem ter ouvido isso, muitas pessoas que evitam vir na casa de Deus, porque dizem, eu vou lá, eles vão apontar os meus pecados. Primeiro que nós não devemos fazer isso, e se alguém faz, está repreendido, não é atitude para nós fazermos. Não cabe nós apontar pecado de ninguém, mas tem pessoas que os seus próprios pecados acusam tanto a si mesmo, que ele diz, eu não vou lá, porque ele sabe dos meus pecados, ele sabe da minha vida, e eles vão ficar apontando. Mas vamos aprender com essa mulher. Mais vale nós estarmos aos pés de Jesus, buscarmos a Jesus, do que o que os outros vão julgar, do que os outros vão falar, do que os outros pensam sobre mim e você. Olha a consideração dessa mulher. Ela falou, eu quero estar junto de Jesus, não importa onde, e não quero perder mais um minuto sequer.
Esse sentimento dessa mulher precisa crescer um pouco mais em nós. O desejo de estar junto de Jesus e não perder tempo para estar. Não perder tempo. Os irmãos raciocinem comigo, essa mulher não poderia muito bem pensar, irmão Dari, eu vou esperar porque certamente uma hora essa audiência que ele tem com o fariseu, que o fariseu tem com ele, uma hora essa audiência vai acabar. Logo, logo ele vai sair para fora, e quando ele sair para fora, eu espero nem que seja na porta, eu espero no pátio, eu espero no meio da cidade, mas eu vou ter um encontro com Jesus. Ela poderia muito bem fazer isso. Mas ela falou, não, eu não quero perder mais um segundo sequer. Eu quero estar com Jesus, eu quero estar na presença de Jesus. Eu quero me lançar aos seus pés, porque é isto que eu preciso. Aleluia. Reconhecer quem Jesus é e quem nós somos. Reconhecer, conhecer e reconhecer quem Jesus é e qual é a nossa atitude, qual é a nossa situação. A palavra de Deus diz que aquela mulher pecadora, é frisado isso, pecadora, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, não perdeu tempo. Ela pegou um vaso de alabastro com unguento e correu para a casa do fariseu. Chegando na casa do fariseu, não sei qual era a situação, não sei se a porta estava fechada ou estava aberta. Mas o desejo dela pela presença de Jesus foi maior. Se ela podia ou não podia entrar, ela pegou aquele vaso de alabastro com unguento, entrou para dentro da casa e se lançou aos pés de Jesus. Lembrando sempre, meus irmãos, tenha isso em mente, como era a situação que eles estavam. Uma mesa baixa, sentado numa almofada, com os pés, as pernas viradas para trás. Eu não sei se ela olhou para o fariseu, para os convidados fariseus. O certo é que a palavra de Deus diz que ela foi aos pés de Jesus, atrás de Jesus, pegou nos seus pés e começou a derramar as suas lágrimas. Verso 38. Chorou, começando a chorar, estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar os seus pés com as suas lágrimas. E aqui começamos a meditação dessa noite. São 3 pontos nessa atitude dela. Eu creio que nós vamos ficar no primeiro e Deus nos ajude que nós possamos concluir. São 3 atitudes que ela faz. E a primeira atitude é se lançar aos pés de Jesus e regar aos pés de Jesus com as suas lágrimas. E o que Deus tem falado comigo para nós meditarmos nessa noite, para que você ouça a voz de Deus é: há quanto tempo você faz que você não chora na presença de Deus? Há quanto tempo você não se derrama na presença de Deus? Há quanto tempo faz? E se você se derrama, quanto tempo dura? Os irmãos podem meditar comigo nesse verso 38 e ver quanto essa mulher chorou? Não foi, irmão Vitor, aquele choro de derramar uma lágrima no canto do olho. E tem vezes que não derrama nem nos 2 olhos, derrama só em um. E a pessoa pega o lenço mais do que depressa e deixa enxugar. Mas o texto vai dizer que ela chorou ao ponto de regar aos pés de Jesus. Sabe o que é isso? É praticamente você pegar um regador e falar: eu vou regar toda essa planta aqui, ó. Os pés de Jesus certamente empoeirado da cidade, porque não era asfaltado como nossas ruas. Ela ergue os seus vestidos dos seus pés e começa a molhar ao ponto de regar. A expressão é essa, molhar. Você só rega se for em abundância. E outra, você só enxuga se você molhou em abundância. E essa mulher, ela começa a chorar tanto, irmão Abraão, aos pés de Jesus. Eu creio pela alegria de ter conseguido chegar até Jesus. Porque sabia que Jesus, naquela cidade, naquele lugar e naquela casa, era o único que tinha poder para perdoar os seus pecados. Era o único que não julgaria a sua vida pela sua prática no passado.
mas receberia a sua situação no presente e o seu desejo de mudança de vida no futuro. Ela começa a molhar aos pés de Jesus, começa a regar aos pés de Jesus, ao ponto que eu creio que vai lavando os pés de Jesus de toda a sua poeira. Ela gruda, eu creio nisso, pela expressão da palavra, ela coloca o seu rosto direto nos pés de Jesus. E meditando essa palavra, Deus vem falando conosco, dizendo que é tempo de nós nos derramar mais aos seus pés. Se for o caso, se for a necessidade, que a tua oração comece, Deus, começa a me fazer mais sensível à tua presença. Começa a me fazer mais sensível ao teu Espírito. Começa a fazer, ó Deus querido Senhor, mais sensível à minha própria natureza, reconhecendo a minha natureza. Há quanto tempo nós não choramos mais pelos nossos próprios pecados? Porque a palavra de Deus diz, aquele que não tem pecado, já acabou de cometer. A situação que leva essa mulher aos pés de Jesus é o quê? Os seus pecados. E a consequência dos seus pecados, certamente. E Deus, nesse tempo, nesse ano que nós estamos vivendo, eu creio que Deus está clamando em nossas vidas e através da nossa igreja e através de outros que Deus tem levantado para dizer, tanto igreja do Senhor quanto o Brasil, vamos nos despertar e vamos nos lançar aos pés de Jesus. Quantas vezes nós venhamos ao templo e queremos ouvir uma palavra, e isso é muito bom, ouvir uma palavra dizendo não chores, mas ao contrário, se alegre. Mas deixa eu falar para você nessa noite, exclusivamente nessa noite, talvez outras noites não venha a ter, mas exclusivamente nessa noite, Deus também convida para chorar. Deus convida também para chorar. Ao ponto que Deus fala para nós, através de Salomão, dizendo, olha, quer ter uma vida sábia, quer ter uma vida prudente, não vá às festas, não vá nos banquetes. Ao contrário, procura as casas de lutos, procura os velórios e chora com eles, e ali você verá o fim de todos. Deus nos convida a chorar pelos nossos pecados. Deus quer que nós tenhamos a nossa mente reconhecendo a nossa situação e nos derramemos, porque nós clamamos por avivamento, nós clamamos pelo poder de Deus, mas antes de tudo isso, nós precisamos olhar a nossa situação. Em Isaías capítulo 22, verso 4 e verso 12, o próprio Deus convida através da boca de Isaías, dizendo para o povo se colocar em pranto, em choro e arrependimento. Capítulo 22, verso 4. Portanto digo, desviai de mim a vista e chorai, é Deus falando, e chorai amargamente, não vos canseis, mas em consolar-me pelas destruição das filhas do meu povo. Isaías estava chorando, Isaías estava lamentando pela destruição que estava vindo, por tudo que o povo estava sendo escravizado, mas por causa do quê? Por causa do pecado. E daí Deus convida para que o povo viesse a se arrepender, o povo viesse a lamentar, o povo viesse ao ponto de chorar na presença de Deus. Verso 12. O próprio Deus daí vai clamar dizendo, o próprio Deus vai falar, e o Senhor Deus dos exércitos clamou naqueles dias, nos dias de Isaías, e está falando conosco nessa noite, nos dias de Isaías, para chorar e para prantear e para raspar os cabelos, a cabeça e cingir com cilício. O próprio Deus estava convidando o povo, porque Isaías já estava chorando. Mas Deus não queria só Isaías chorando, Deus queria que todo o povo viesse chorar. E
Deus estava falando, vai chegar um dia que todos vocês vão chorar, vão prantear. A palavra de Deus vai nos mostrar em Tiago capítulo 9, verso 10, capítulo 4, verso 9, verso 10. Deus usando Tiago também, para que o povo, lembrando que essa palavra de Tiago não é para ímpio, essa palavra de Tiago é para os crentes. Olha que Tiago fala, capítulo 4, verso 9: senti as vossas misérias, e lamentai e chorai, convertei os vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Deus estava usando o Tiago para dizer, olha, é tempo de nós olhar as nossas misérias, é tempo de nós nos arrependermos. Quem aqui não sabe que esse tempo de pandemia, que esse ano de 2020, a qual nós estamos vivendo, não é um chacoalhão de Deus em todas as nossas vidas? Deus quer e nós queremos. Quantas vezes nós vemos reportagem e publicações, pessoas dizendo sobre o carnaval, o que eles aprontaram no carnaval, e isso é consequência do carnaval. Deixa eu dizer para os irmãos, antes de Deus julgar o povo que praticou isso no carnaval, Deus chacoalha a igreja. Deus quer que a igreja desperte. Deus trata com a igreja e depois trata com o mundo. É consequência das nossas atitudes. E para você, que muitas vezes de repente pode estar em um momento tão zen, dizendo, mas eu estou firme, está tudo bem. O meu desejo é que a presença de Deus se revele tão forte como se revelou na vida do profeta Isaías. Como é que Deus se revelou na vida do profeta Isaías? A palavra de Deus vai nos mostrar que ele começou a ter um encontro com Deus no capítulo 1. E foi se revelando no capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4. No capítulo 5, Isaías estava num sentimento tão grande que ele começou dizendo, ai daqueles, ai daqueles, ai daqueles. Mas quando chegou no capítulo 6, a palavra de Deus vai nos mostrar que ele entra no templo. E quando entra no templo, a glória de Deus se revela a ele. E quando ele vê Deus, ele para de dizer, ai daqueles que praticam. Ele começa a dizer, ai de mim que vou perecendo. Ai de mim que sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. O meu desejo é que além dessa palavra, a glória de Deus se revele a nós. E nós possamos olhar a nossa situação e nos derramar mais. Quantas vezes nós chorávamos em culto de Santa Ceia? E que Deus tenha misericórdia de nós. Nós entramos no início do culto da ceia, terminamos o culto e infelizmente nós não sentimos nada. Mas Deus está nos chamando a chorar. E o início do choro que Deus coloca através do exemplo dessa mulher, começa por nós, pelas nossas atitudes, pelo nosso comportamento. Mas tem tantos outros motivos para nós chorarmos na presença de Deus. Eu digo para os irmãos que o choro pode começar com tristeza, pelo arrependimento dos nossos pecados, mas deve também ser um choro de prazer. Um choro de prazer por estar na presença de Deus. Um choro de prazer por estar intercedendo por alguém. Um choro de prazer por estar na presença e sentindo a comunhão com Ele. A Bíblia não se limita ao choro só nessas referências. Jeremias, no capítulo 9, verso 1, o desejo dele, sabendo o quanto Deus atenta para o nosso choro, o entendimento de Jeremias era tanto que ele sabia que Deus atentava para o choro de um servo seu, que ele tem o desejo, sabe qual? Está lá, capítulo 9, verso 1, que a cabeça dele fosse transformada em água, em outras referências, em uma fonte de água, e os meus olhos como uma fonte de lágrima. Então choraria de dia e de noite pelos mortos e pelas filhas do meu povo. O sentimento de Jeremias, ele desejava que a sua cabeça fosse como água, ou uma fonte de água, e os seus olhos também, para que ele chorasse de dia e de noite. Por quê?
porque ele sabia que quem chora na presença de Deus tem resposta. Quem chora na presença de Deus tem resposta. Talvez é por isso que muitas vezes, falta de entendimento, nós não nos colocamos, nós não nos quebrantamos tanto na presença de Deus. Mas aprenda nessa noite pela palavra de Deus que está nos falando: quem chora na presença de Deus tem resposta. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Deus nos chama a chorar. Começamos a chorar pelas nossas misérias, pelos nossos pecados, e daí continuamos a chorar. O próprio Jesus nos deu o exemplo. Quantas referências sabemos sobre Jesus que ele chorou? Eu sei que uma é muito famosa, né? O versículo considerado o menor da Bíblia. João capítulo 11, verso 35. E Jesus chorou. Quando ele vai no túmulo de Lázaro, vê toda a multidão chorando, e a palavra de Deus diz que ele se compadece da multidão, tanto pela morte de Lázaro, quanto pela situação do povo. E a palavra e o versículo se resume nisso: e Jesus chorou. Não foi a única referência. Nós temos outras referências quando Jesus vai na sua entrada triunfal. E a palavra de Deus diz que quando ele está entrando em Jerusalém, e ele está sendo aclamado pelo povo, a visão dele corre sobre todo o povo e corre para Jerusalém, a sua visão. E a palavra de Deus diz que ele chora por Jerusalém. Ele chora pelo povo, porque mataram os profetas, porque mataram os homens de Deus, porque não valorizaram o tempo quando tinha os homens de Deus, que era para abençoar. Eles não reconheciam. Jesus chorou. Então não fique envergonhado. Eu sei que principalmente os homens, quando vai chorar, e eu sinceramente no particular também não sou muito fã, porque parece que a gente chega até a desafinar, principalmente se você estiver falando. Mas eu glorifico a Deus que Deus tem me dado o privilégio de chorar. Não preciso chorar aqui no púlpito falando, mas Deus tem me dado o privilégio de chorar no banco orando. Chore na presença de Deus de joelhos dobrados orando. Chore na presença de Deus ouvindo louvores e adorando a Deus. Chore na presença de Deus na comunhão com o povo, mas chore. Deus está nos chamando para um tempo de pranto, para um tempo de choro, para um tempo de arrependimento, para um tempo de clamor na presença dEle. E não só interior, mas que seja demonstrado no exterior. Como é que nós podemos servir a Deus ainda? Com tantas as formas que nós podemos servir a Deus, nós vamos ter o exemplo tanto de Jesus quanto de Paulo. A palavra de Deus diz que Paulo servia a Deus também com as suas lágrimas. Sabe aquelas pessoas que de repente você pode dizer: não sei o que essa pessoa faz, não prega, não canta, fica no canto da igreja, quase não vejo. Mas e as lágrimas dela, você já viu? E se você não viu, não tem problema. Eu creio que na igreja temos pessoas que estão quase na mesma situação, mas estão derramando os lágrimas em favor da igreja, em favor do ministério, em favor da nação. Atos capítulo 20, verso 19, vamos começar ali no verso 18. Paulo dizendo e dando testemunho da sua vida, do seu comportamento. Atos capítulo 20, verso 18. Capítulo 20, verso 18. E logo que chegaram junto dele, disse-lhe, Paulo vai dar testemunho: vós bem sabeis, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me comportei no meio de vós. Ele vai dizer: vocês sabem como é que eu me comportei. E agora ele vai dizer como é que ele se comportou: servindo ao Senhor com toda humildade, com muitas lágrimas e tentações pelas ciladas dos judeus que me sobrevieram. Servindo a Deus, ali mesmo, servindo a Deus
com humildade e com muitas lágrimas. Faz parte da nossa vida servir a Deus com lágrimas. Essa mulher, ela chegou nos pés de Jesus, e eu estou fazendo essa reverência, e já vou trazendo para os irmãos a aplicação. Porque essa mulher, ela teve a oportunidade que nós não temos. Qual a oportunidade? De ter os pés físicos de Jesus, para encostar o seu rosto e poder regar com suas lágrimas. E muitas vezes, se os irmãos perceberem, estamos num culto de ensino, e é bom a gente falar de uma forma mais tranquila, até esclarecedora assim, que muitas vezes nós pregamos de uma forma tão longe, tão distante, tão filósofa, tão... me foge até as palavras, né? Mas tão distante, como falando dessa mulher chorando aos pés de Jesus. Mas e eu, Inês, como é que eu vou chorar? Cadê os pés de Jesus? Paulo vai nos ensinar. Quando você chora fazendo a obra de Deus, você está como essa mulher aos pés de Jesus, chorando, se derramando. Você está servindo a Deus. Nós precisamos nos colocar como Paulo, servindo com toda humildade e com muitas lágrimas, nesse tempo de tentação que estamos vivendo, em muitas ciladas que o diabo prepara para nossas vidas. Mas vamos servir a Deus com o nosso comportamento, com a nossa humildade e com as nossas lágrimas. Isso também é serviço. Quando se fala em ministério, muitas vezes a pessoa pensa em cargo na igreja. Quando se fala em ministério, a pessoa pensa em posição no meio da igreja. Mas ministério fala em serviço também fala em lágrimas. Sirva ao Senhor com as suas lágrimas. Nosso horário já está encerrando. Vamos tentar concluir. A palavra de Deus vai nos mostrar que as lágrimas também é a continuação da nossa oração. Em 2 Reis, capítulo 20, verso 1 a seguir, a palavra de Deus vai nos mostrar e vai nos falar sobre o rei Ezequias. Um rei temente a Deus, que temia a Deus e servia a Deus com toda a sua fidelidade. Mas mesmo assim Deus enviou o profeta Isaías dizendo: olha, vá ao profeta Ezequias e avisa ele: põe a tua casa em ordem, porque certamente morrerás e não viverás. Em outras palavras, que nós diríamos curto e grosso. Chega para o profeta e diga: põe em ordem a tua casa, porque certamente morrerás e não viverás. E virando as costas foi embora. Mas a palavra de Deus diz: e naqueles dias adoeceu Ezequias de uma enfermidade mortal. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ó Senhor, olha a oração dele. Ó Senhor, suplico-te, lembra que andei diante de ti em verdade e com coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E o final do versículo: e chorou Ezequias pouco, muitíssimo. 3 coisas aqui, meus irmãos. Quando nós mantemos a nossa comunhão com Deus, quando nós fazemos o que é reto diante de Deus, observe aqui 3 coisas. A oração não precisa ser longa. A tua oração não precisa ser longa. A tua oração acompanhada de lágrimas são a continuação da tua oração. Não precisa você estender muito a oração. Eu vou orar aqui agora por essa minha situação, porque Deus me declarou uma sentença. E essa sentença é tão fiel e verdadeira que veio da parte de Deus, que se eu não orar aqui agora 1 hora, talvez eu consiga chamar a atenção de Deus. Mas a palavra de Deus vai nos mostrar que Ezequias simplesmente, na sua fidelidade a Deus, fez a sua oração curta e parou de orar e continuou com as suas lágrimas.
Sabe aquele momento que você está orando e não consegue mais continuar? Não se preocupe. Receba essa palavra nessa noite, não se preocupe. Deixa as tuas lágrimas continuar as tuas palavras. Deixa as tuas lágrimas continuar aquilo que você iria falar. Terminou as palavras, continue a chorando na presença de Deus. A palavra de Deus diz que ele vira para a parede, não quer ver mais nada. As suas palavras eram só aquilo. E a palavra de Deus diz que ele chorou muitíssimo. Não se preocupe com palavras. Tem pessoas que dizem: eu não sei orar, eu não sei me expressar, eu não sei pedir, eu não sei clamar. Você tem algo em você que pode clamar por você. São as tuas lágrimas. Você não vê essa mulher aos pés de Jesus falando uma palavra sequer. Mas no final, Jesus justifica ela diante do fariseu, perdoa os seus pecados e ainda abençoa. Valorizemos mais as nossas lágrimas. Consideremos, nos derramemos na presença do Senhor. E tenha certeza pela palavra de Deus, seja renovado por essa palavra. Saiba que as tuas lágrimas não é em vão. Há quem diga que as lágrimas nossas, a lágrima de um crente fiel, é fonte de milagre. É fonte de milagre. Não precisa fazer muita coisa. Vai trazendo à memória o que você tem chorado, o que você tem derramado. Vai trazendo à memória o que você tem pedido ao Senhor. Vai lembrando de tudo quanto você tem chorado na presença de Deus. E nessa noite Deus está falando contigo. Está diante dEle. O salmista vai dizer no seu número 56, verso 8. Considerando que as suas lágrimas é colocado em um odre e apresentado diante de Deus. Tu contas as minhas lágrimas, tu contas as minhas vagueções e põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão todas elas nos teus livros? Muitas pessoas podem chorar por vários motivos, meus irmãos. Mas nós, crentes, fiéis, tementes a Deus, tenha certeza, as nossas lágrimas, cada pingo que sai do nosso rosto, cada gota que escorre no nosso rosto, a palavra de Deus vem nos dizer que está contada no livro de Deus, são recolhidas em odre, e no tempo certo Deus dá a vitória, Deus dá a resposta. Não é em vão. Muitas pessoas podem chorar por aí, pela perca de um namorado, pela perca de uma namorada, pela perca de um emprego, pela perca de uma oportunidade, pela perca de tantas coisas banais, mas vamos chorar aos pés de Jesus, porque isso sim vale a pena, isso sim nós teremos resposta. E a palavra de Deus diz, continua para mim, João, Isaías, não, 2 Reis, capítulo 20, a continuação. A continuação da oração curta de Ezequias, capítulo 20, verso 3 a seguir, 4 agora. Qual foi a resposta? Olha como vale a pena, meus irmãos, nós nos mantemos fiéis na presença de Deus. Olha como vale a pena. E sucedeu, pois, que não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, deu a mensagem a Ezequias, foi-se embora. Antes que ele saísse no meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor dizendo: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, assim diz o Senhor. Agora fala para você que tem orado, fala para você que tem chorado, receba essa palavra em nome de Jesus. Assim diz o Senhor, Deus de Davi teu pai, ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas. Não poderia estar ali simplesmente ouvir as tuas orações? Poderia, mas o texto diz: eu ouvi as tuas orações e vi as tuas lágrimas, e eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Você que está orando, você que está clamando, você que está chorando, receba, porque Deus está falando contigo. Deus está respondendo a tua oração, Deus está respondendo a tua lágrima. Em nome de Jesus, como a palavra de Deus diz, ao terceiro dia você subirá ao templo. Eu creio e profetizo nessa noite, na autoridade do nome de Jesus, em 3 dias milagres vão acontecer.
Como confirmação dessa palavra, eu profetizo com ousadia de Deus. Em 3 dias nós veremos milagres. Porque a palavra de Deus não vem à toa, não é lançada ao vento, mas ela vem profetizando em nós. E eu te declaro, receba em nome de Jesus, em 3 dias milagres nós veremos. Não negue o testemunho, não negue a tua gratidão, não negue a tua adoração, e o milagre de Deus seja sobre a tua vida. Convido a igreja para se colocar de pé. A palavra de Deus vai nos mostrar que essa mulher, sabendo que Jesus estava na casa do fariseu, ela não quis nem saber o que o fariseu ia olhar para ela. Se ia olhar com um olhar torto, se ia julgar, se ia falar, se ia condenar. Ela falou: eu quero estar na presença de Deus, eu quero estar na presença de Jesus. Pegou o vaso e foi, se prostrou, regou os pés de Jesus com as suas lágrimas. E fica mais 2 pontos para uma próxima oportunidade, crendo Deus. Depois dela regar os pés de Jesus, ela enxuga com seus cabelos, beija os pés de Jesus e unge com óleo. Mais 2 pontos para nós meditarmos numa futura oportunidade. Observe, ela não falou palavra alguma, e o milagre aconteceu na vida dela. E eu declaro em nome de Jesus a bênção de Deus. Assim como aquela mulher deixou a sua casa para estar na presença de Jesus, assim seja a tua vida agora na presença de Deus. Receba essa palavra, porque a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é necessário que todos aqueles que o buscam crendo que Ele é poderoso para recompensar a todos. Todos que deixaram a casa, receba nessa noite. Se você sentir de colocar no peito, no coração, ou estender as mãos, ou levantar, faça o que você quiser, mas receba em nome de Jesus. Todos que deixaram a casa para buscar a Deus nessa noite, receba o milagre de Deus na tua vida. Todos que estão acompanhando pela transmissão da internet, mas nesse momento deixaram também tudo o que estavam fazendo para estar na presença de Deus, recebam da parte de Deus o milagre. Assim eu abençoo, segundo a palavra de Deus, e o milagre aconteça para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Paremos nesse primeiro tópico. Mas continue, se você desejar em casa, abra a Bíblia e continue meditando. Amém? E toda a palavra profética nessa noite liberada, tome posse. Não deixe que o inimigo roube da tua mente, do seu coração. E que nos dias que vão se seguir, esteja atento para o que Deus vai fazer na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, vamos estar encerrando. Lembrando que amanhã, quinta-feira, tem o culto com o Círculo de Oração, na liderança do Círculo de Oração, irmã Regiane, irmã Solange, e as irmãs estarão aqui. Todos os irmãos que tiverem a possibilidade, venham estar somando, venham estar concordando com toda a bênção que será liberada, amém? E sendo assim também abençoado. Quinta-feira, a partir das 14h30, culto na liderança do Círculo de Oração. Venha louvar a Deus, buscar a Deus, chorar na presença de Deus e também receber mais uma porção da palavra do Senhor. Lembrando que sábado, dia 7, nós teremos aqui um grande culto de ação de graças, louvando a Deus pelos 2 anos da IADSE Jardim Pinheiros. 2 anos que Deus tem nos abençoado nesta união aqui no Jardim Pinheiros. 2 anos que o nome de Deus tenha sido anunciado nesse bairro, que vidas têm sido salvas, pessoas têm sido batizadas com o Espírito Santo, vidas têm reconciliado. São muitas as bênçãos durante esses 2 anos. Então vamos estar aqui a partir das 19h30 em um grande culto em ação de graça. Amém? Deus abençoe a todos, que todos possam voltar para a sua casa abençoados. Vamos estar orando com o presbítero Edberto e o mesmo já ministrando a bênção apostólica sobre todos. Boa palavra. Deus abençoe. Vamos orar agradecendo a Deus
E eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Nós vamos orar pela irmã Cleonice, pois ela está pedindo pela sua irmã, pela irmã Antônia, que está internado com Covid. Jesus, Ele pode libertar. Ele é o médico por excelência. O inimigo, ele pode até pensar que está ganhando batalha com isso aí, mas Jesus vai mostrar quem é no final da história. Aleluia. Deus eterno, Deus bendito, te louvamos pela tua misericórdia, por estarmos aqui na tua casa na noite deste dia. Apresentamos, Senhor, este pedido de oração que agora está em minhas mãos. Pai, Tu é o que tem todo o poder nos céus e na terra. Senhor, na Tua mão está o poder. Jesus, entra agora com providência, a cura e a libertação, para a glória do Seu nome. Senhor, nós estamos em nome de Jesus, passando, Senhor, este problema para Tua pessoa, que é o que resolve o problema na sua íntegra. Pai, em nome de Jesus, dá a cura, dá a libertação para a glória do nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos pela pelos momentos que passamos, Senhor, na Tua casa, aprendendo, Senhor, dentro da Tua palavra. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra desta noite. Continua, Senhor, falando da forma que Tu queira. É isto que nós precisamos nesta última hora. Jesus maravilhoso, nós te agradecemos pelos Teus filhos terem estado aqui na Tua presença. Para a glória do Seu nome, despede o Teu povo em paz, livrando de todo perigo e de todo mal, em nome de Jesus, e dando, Senhor, uma noite restabelecedora. É isto que nós te pedimos, para a glória do Seu nome. Estendam as vossas mãos. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Espírito Santo estejam e permaneçam não só hoje, mas sempre dentro de nossos corações. E todos digamos a uma só voz, amém. Deus vos abençoe. Agradecer pelo bem que fizeste a mim, não merecedor, mas provaste seu amor sem fim. As vozes de milhões